Pessoal, é até estranho falar isso, mas a verdade é que, ao que tudo indica, o Congresso Nacional está depenando o governo Lula. Colocaram o Lula contra a parede e agora ele precisa ficar fazendo uma série de concessões aos partidos do Centrão ali no Congresso Nacional. Lembrando que não é só o Centrão, tá? Aquele grupo mais conhecido, mas o Congresso de forma geral, né? Então, o que está acontecendo neste momento? Você sabe, o PAC é o grande carro-chefe do governo Lula, sempre foi, não tem novidade nenhuma nessa história. Lula abre um monte de canteiros de obra Brasil afora aí, que não vão para frente, não são terminados, mas não faz diferença. O importante é encher os bolsos de dinheiro aí dos políticos, dos empreiteiros, fazer a coisa acontecer. Se as obras vão chegar ao fim ou não, não é o grande problema, mas o PAC é muito interessante para os empreiteiros e para os políticos, e não apenas para os políticos do PT, da base governista, para qualquer pessoa, para qualquer grupo econômico que esteja envolvido na política de alguma forma também. E o que está acontecendo? O pessoal basicamente já pegou o PAC para si, já adotou o PAC e tirou das mãos do Lula, basicamente, pelo menos em grande parte do valor do orçamento destinado a esse programa, né? E para além disso, o governo agora tem que ficar fazendo acordos com a oposição no Congresso Nacional em troca de algum tipo aí de aprovação das suas medidas tão necessárias. Por exemplo, aqui o governo teve que abrir mão do veto ao marco temporal aí para conseguir a aprovação da tão sonhada reforma tributária. Então vamos olhar essa história, ver e tentar entender por que o Lula está colocado contra a parede. Mas antes disso, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, o que acontece? O que está por trás dessa afirmação de que o PAC está saindo das mãos do Lula? É muito simples, o Lula teve que abrir as pernas para os outros partidos e entregar vários ministérios para grupos ali que querem se aproximar da base governista do Lula. Lá atrás foi muito questionado, assim quando o Lula começou o seu mandato, né, o fato de ter um gabinete ministerial ali muito puro sangue, muito formado por gente do PT e um outro nome de um partido mais próximo ali, mas de forma geral aquele núcleo duro da base de apoio ao Lula. Muito cedo, porém, ele precisou começar a fazer algumas concessões. Criou ministérios do zero, por exemplo, o Ministério dos Esportes, aliás, não foi esse não, o Ministério das Microempresas, isso, para dar por Márcio França, que é do partido do vice dele, o Geraldo Alckmin. Depois tirou a Ana Moser, sei lá, do Ministério dos Esportes e deu para outro cara da base do Centrão também. Tirou a mulher lá da Caixa Econômica, entregou para esse pessoal. Enfim, o Lula está depenando o seu governo, loteando tudo para possíveis aliados. O grande problema é justamente esse, no problema do Lula, é que entregar esses cargos não está sendo suficiente para garantir algum tipo de apoio efetivo lá no Congresso Nacional. Então, o que acontece aí? Ministros de partidos do centro, do famoso Centrão, e não da base, do núcleo duro ali do PT e daqueles partidos próximos, né, PCdoB, PSOL e tudo mais, os ministros desses partidos do Centrão foram responsáveis por 3/4 de todos os pagamentos do novo PAC aí do Lula até outubro, né? Ou seja, né, Lula ficou aí com praticamente 25% apenas desse valor desembolsado para tocar junto com os seus aliados mais próximos. Isso acontece porque essas siglas, né, essas legendas aí, esses partidos do Centrão controlam os ministérios responsáveis pela questão da infraestrutura do governo federal, que é aquele que está mais diretamente ligado ao PAC. Outros ministérios, por exemplo, da Justiça, tá com um cara próximo ali do Lula, Casa Civil e tudo mais, mas esses não estão ligados ao PAC de forma direta. E ali no PAC rola uma grana federal, meu amigo, uma grana grande que todo mundo está de olho. Então, embora o PT seja dono ali, comande a maior parte dos ministérios do governo Lula, do gabinete ministerial dele ali e tudo mais, ele não comanda os ministérios que controlam gastos relacionados à infraestrutura, pelo menos não na maior parte. Então já foram executados quase 23 bilhões de reais
até o dia 31 de outubro com obras e ações do PAC, desse novo PAC do Lula aí, e desse total, 17 bilhões foram pagos por ministros indicados para seus cargos aí por partidos do centro, principalmente o MDB, que continua sendo muito forte e deu uma mordida bem grande ali no gabinete ministerial do Lula, né? Então aí esses valores foram apresentados pela própria Casa Civil do ministro Rui Costa, foi feita uma reunião recente aí, né? A gente conversou até sobre isso aqui no canal do Lula com os titulares dessas pastas de infraestrutura, o Fernando Haddad estava presente também e a Simone Tebet, né, que é do PMDB, aliás, do MDB também estava presente, porém os ministros que são responsáveis por esse setor e para os quais se destina a maior parte das verbas do PAC são os seguintes aqui, ó. Renan Filho, pois é, né, do MDB, que é do Ministério dos Transportes, o Jader Filho, do MDB, que é do Ministério das Cidades. Faço uma parte aqui. Me diz se a República Brasileira não é a cara da monarquia da antiga aristocracia, né? Olha os clãs familiares se perpetuando aí no poder, né? Mas seguindo aqui, ó, Valdez Góes, do PDT, que é do Desenvolvimento Regional, Silvio Costa Filho, que é do Republicanos aqui, Ministério dos Portos e Aeroportos, Alexandre Silveira, que é do partido do PSD, do Ministério de Minas e Energia, e o Juscelino Filho, do União Brasil aqui, que é do Ministério das Comunicações. Esse cara aqui tá muito enrolado, né? Tem riscos de ser o primeiro ministro do Lula a cair por corrupção. Já tratei desse tema aqui, mas certamente você sabe quem é esse camarada, né? Então aqui, olha só, o Rui Costa fez um panorama geral do desempenho de cada um desses ministérios, né, por ocasião dessa reunião aí no dia 3 de novembro, né? Então aí a dotação orçamentária atual prevê que 40 bilhões serão destinados para obras e ações do PAC ao longo desse ano. Então faltaria aí algo como 17 bilhões ainda a serem gastos nos próximos 2 meses, muito dinheiro para ser desembolsado, né? Além de 8,2 bilhões dos chamados restos a pagar, provavelmente valores empenhados no ano passado, mas que não foram executados efetivamente, vieram para este exercício agora, né? Então, esse montante que já foi pago está concentrado em 2 ministérios, comandados pelo MDB, o Ministério dos Transportes e das Cidades. Então, a verdade é que o PAC é uma grande vitrine para o Lula fazer a politicagem, o populismo dele e tudo mais, e ele está precisando abrir mão disso com força, conforme nós vimos aqui, 75% do valor destinado para outros partidos que não o PT, para financiar obras que vão acabar caindo na conta e, né, aparecendo na imagem de políticos de outros partidos, eventualmente elegendo prefeitos e tudo mais que não são do PT, além de rolar aquela grana legal para inundar as campanhas eleitorais e tudo mais, como a gente sabe bem que acontece com a utilização do PAC. Então, por que o Lula está precisando abrir mão desse veículo que é tão importante e que ele fez tanta questão de retomar neste ano, né? Porque o Lula está sem apoio nenhum no Congresso Nacional, precisa ficar negociando votos com base nesse tipo de coisa e não tem, quando ele tem algum apoio assim, esse apoio não é legítimo, não é um apoio honrado, confiável, muito pelo contrário, é totalmente circunstancial. Do momento em que os caras conseguirem o que eles querem, vão virar as costas para o Lula e ele vai precisar retomar uma nova rodada de negociações. A bola da vez agora foi justamente o interesse do Lula na aprovação da reforma tributária em troca, para conseguir o apoio da oposição, de acordo com o que o pessoal da Folha está dizendo aqui, 2 matérias da Folha que eu estou olhando, tá? Em troca do veto ao marco temporal, né? Então, o que o pessoal do Congresso quer suspender o veto que o Lula fez ao marco temporal que estava lá no projeto de lei e tudo mais, para que isso possa vigorar. Isso é interesse do pessoal do agro, que tem uma bancada fortíssima dentro do Congresso Nacional. Ah, mas o Congresso, os congressistas, os parlamentares vão trocar a reforma tributária, aprovar a reforma tributária do Lula em troca do marco temporal? Não parece pouco? Não, isso é ótimo, porque os parlamentares, né, tendo aí grande parte deles diretamente ligada ao agronegócio, para esses parlamentares são 2 vitórias em uma, porque conforme eu já falei em outros vídeos aqui do canal, a reforma tributária é ótima para todos os políticos, para o Lula, para o Haddad, mas para o pessoal do Congresso Nacional também.
todo mundo vai ganhar dinheiro nessa história. Eu e você não, nós vamos pagar essa conta, né? Mas então, para eles está bom aprovar a reforma tributária, só que eles não queriam fazer isso para arrancar alguma coisa do Lula. Parece que nesse caso específico vai rolar a questão do marco temporal, que isso sim é excelente para o povo do agronegócio. Não tem problema contra isso não, tá? Isso aí do marco temporal é ok, tem que ser feito mesmo. Só que eles vão trocar, então, ao que parece, em favor da aprovação da reforma tributária ainda este ano aqui, vão votar e derrubar o veto do Lula aí ao projeto do marco temporal da demarcação das terras indígenas, né? Então, seria a troca que está sendo negociada, costurada entre o Executivo e o Legislativo brasileiro. O que isso significa na prática? Mais uma vez, um retrato do enfraquecimento do Lula no Congresso Nacional. Está precisando entregar tudo para conseguir algum tipo de apoio. O grande problema dele é que ele precisa de mais outras coisas, precisa que outros projetos sejam aprovados, e aí mais negociações terão que ser feitas. O Lula vai ter que ceder mais algo, e uma hora ele simplesmente não vai ter mais nada a ceder. O que vai acontecer aí? Existe a grande chance de que o pessoal puxe o tapete e o derrube para colocar outra pessoa mais do centro, mais do sistema, tipo Geraldo Alckmin, no seu lugar. Mas eu estou pensando muito no futuro já. O que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.